Pensa comigo, e se yoga não fosse só um exercício, mas uma espécie de ciência? Uma ciência antiga, para a gente desvendar o que acontece aqui dentro, na nossa própria consciência. Hoje, a gente vai mergulhar na ciência do yoga e ver como essa prática, que tem milhares de anos, pode ser uma ferramenta incrível para entender esse nosso mundo interior tão complexo. Olha só que coisa, a gente manda robô para Marte, tem um supercomputador no bolso, o nosso poder sobre o mundo físico é algo que, sei lá, 100 anos atrás seria pura mágica, né? Mas, ao mesmo tempo, quantos de nós não lutam para encontrar um pouco de paz, um sentido para as coisas? Parece que a gente dominou tudo que está do lado de fora, mas esqueceu de olhar para o universo que existe aqui dentro. Esse é o grande paradoxo do nosso tempo. E é por aí que a nossa análise de hoje vai começar. Então, para a gente entender como uma prática tão antiga pode ter respostas para problemas de hoje, nosso caminho vai ter 5 pontos principais. A gente vai começar falando desse paradoxo, depois vamos ver o que seria essa ciência do mundo interior, e daí vamos explorar uma conexão, olha só, surpreendente com a física quântica. Bom, vamos começar então pelo primeiro ponto, o paradoxo da nossa era. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Qual é o coração desse dilema que a gente vive hoje? É que, apesar de toda essa tecnologia, as perguntas que realmente importam continuam aí, né? Como é que a gente encontra um equilíbrio no meio desse caos todo? Como a gente aprende a conviver melhor, a construir pontes em vez de muros? E, talvez a maior de todas, como a gente lida com a nossa própria mente, com essa paisagem tão complexa que tem aqui dentro? Isso não é só papo de filósofo, não são os grandes desafios do nosso tempo. E aí fica a pergunta, e se a resposta para tudo isso não estiver em mais tecnologia, mas num jeito diferente de olhar para o conhecimento? E se existisse uma ciência, só que não para o mundo lá fora, mas para o mundo aqui dentro? É exatamente aí que entra a tal da ciência do yoga. E é importante entender, não se trata de uma religião. Pensa mais como um manual de instruções da mente humana. Sabe, um guia com método, com rigor, para a gente explorar nossa própria consciência e, quem sabe, liberar todo o nosso potencial. E olha, isso não é nenhuma moda passageira, nenhuma coisa New Age. A gente está falando de uma tradição com mais de 2.500 anos. Tudo isso está codificado num texto chamado Yoga Sutras, de um filósofo chamado Patanjali. Agora, imagina só a profundidade de um conhecimento que foi testado, validado e aprimorado por incontáveis gerações de exploradores da consciência. Agora segura, porque o ponto que vem a seguir é onde a coisa fica realmente fascinante. É aqui que essa sabedoria milenar e a ciência de ponta se encontram de um jeito que, bom, ninguém esperava. Lá no século XX, a física quântica veio e mostrou pra gente que a energia não é um fluxo contínuo, ela vem em pacotinhos, os famosos quanta, o fóton de luz é um exemplo. Pois bem, milhares de anos antes, os yogis chegaram numa conclusão, pasmem, muito parecida sobre o tempo e a matéria. Para eles, a realidade era uma sucessão de momentos ou partículas indivisíveis, que eles chamavam de kansanas. É como se a vida fosse um filme, sabe? Frame por frame. E esses yogis antigos tivessem descoberto um jeito de dar um zoom e ver cada um desses frames, os tijolinhos que constroem a nossa experiência. Isso leva a gente para uma pergunta que, olha, é de explodir a cabeça. Como é que o Patanjali podia saber disso, sem o microscópio, sem acelerador de partículas, como ele percebeu a natureza mais fundamental da realidade com essa precisão toda? A resposta é tão incrível quanto a pergunta. E a resposta não está em acreditar em textos antigos ou ter uma fé cega. Não. Está no método cogitar. Um método que é tão rigoroso e empírico quanto de qualquer ciência que a gente conhece hoje. E a chave está toda aqui. Como a citação da fonte deixa bem claro, a ciência do yoga não é sobre acreditar em alguma coisa. É sobre experimentar, sobre vivenciar diretamente. É uma jornada de descoberta, de comprovação na prática. Não é dogma, é ciência. Então, qual é o laboratório e qual é a ferramenta dessa ciência? Bom, o laboratório é a nossa própria mente. E a ferramenta é a meditação. Mas não é aquela meditação que a gente costuma pensar só para relaxar. Aqui, a meditação é como um microscópio super potente para a mente. Com ela, a gente consegue observar os pensamentos, as emoções, tudo, com uma clareza e uma precisão impressionantes. É um processo, sabe, de ir tirando as camadas da consciência como se fosse uma cebola, para ver o que tem lá no centro. E quem faz essa ponte entre esses dois mundos, o da ciência moderna e o da filosofia antiga, não é um guru místico isolado numa montanha. É um cientista, literalmente. O autor da obra que a gente está analisando, o Dr. Ike Taimini, tinha um PhD em Química. Ou seja, ele era um professor universitário com uma mente treinada cientificamente. Isso dá uma perspectiva única que torna essa sabedoria toda muito mais acessível para a nossa mentalidade de hoje.
Ok, então a gente já entendeu por que essa ciência interior é tão importante hoje em dia e como ela funciona, que é através da experiência direta. Agora falta o quê? Qual é o mapa do tesouro? Qual é o caminho prático para essa jornada interior? Esse mapa é o sistema de Patanjali, chamado de Ashtanga Yoga. É um caminho com 8 passos que vai do mais básico ao mais avançado. Pensa numa construção. Primeiro vem a fundação, que é a parte ética, para ter uma mente estável. Depois vem as práticas físicas, as posturas, que preparam o corpo. Daí, a gente aprende a controlar a respiração, que é tipo a chave que abre a porta da mente. E só então, com tudo preparado, é que se mergulha nas etapas mais profundas de meditação, onde a mágica, ou melhor, a ciência, realmente acontece. É um processo, passo a passo. Mas claro, como em qualquer ciência poderosa, é preciso ter cuidado. Ninguém em sã consciência entra num laboratório de química e sai misturando qualquer coisa, né? O risco de uma explosão é enorme. Com a mente, é a mesma coisa. As técnicas mais avançadas do yoga exigem sim a orientação de alguém que já conhece o caminho para garantir que essa exploração interior seja segura e realmente eficaz. Então, para a gente fechar a ideia principal, yoga vai muito, mas muito além de uma série de exercícios. É uma ciência. Uma ciência antiga, rigorosa, feita para explorar a fronteira final, que é a nossa própria consciência. É uma ferramenta para a gente se descobrir, se transformar e, no fim das contas, ter um domínio maior sobre nós mesmos. Para a gente finalizar, fica aqui uma reflexão. A gente vive num mundo que é obcecado em explorar o espaço sideral, o universo lá fora. Mas e se a maior de todas as aventuras for a exploração do nosso espaço interior? E se o laboratório mais importante para o futuro da humanidade for a nossa própria mente? A ciência do yoga nos oferece um mapa para essa jornada. A grande questão é: estamos dispostos a começar essa exploração?